Tu és a nossa provisão total. Oh, nas nossas fraquezas o Senhor nos sustém. Oh, Senhor Jesus, Senhor, vem ser conosco nessa noite, Senhor. O Senhor nos tira de toda distração. Senhor, que o nosso coração nesse momento, Senhor, possa estar voltado totalmente para Ti. Senhor, totalmente focado em Ti. Oh, Senhor Jesus, vem ser conosco nessa noite, Senhor. Senhor, passeia no meio de nós. Senhor, queremos tocar na Tua pessoa. Queremos sair daqui mais rico de Ti, Senhor, do que quando nós entramos. Senhor, vem nos lavar com Teu precioso sangue. Senhor, nos purifica de todo o pecado. Nos tira do peso do dia. Senhor, do peso da semana. Senhor, e nos mantém nessa esfera santa, Senhor. Nessa esfera celestial que nós vivemos quando nós estamos no Espírito. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Tem hino assim que parece que nos arrebata, né? Quando a gente mergulha na letra do hino, irmãos, nós somos transportados para uma outra esfera. Louvado seja o Senhor. Amados, nosso sentimento nessa noite, né? Compartilhar um pouco a respeito dessa palavra, perseverança. A verdade é muito mais do que uma palavra, né? Nós vamos ver nessa noite que isso é uma atitude, irmãos, que Deus espera de nós. Nós, sem essa atitude, irmãos, nós não conseguimos caminhar como cristãos e também em qualquer outra atividade, qualquer outro segmento da nossa vida, não é? Não sei a experiência dos irmãos, mas eu creio que também seja a minha. Nós estamos chegando ao final do ano, né? E todo final de ano, irmão, o que é que primeiro acontece conosco? Nós começamos a planejar o ano seguinte, né? Começamos a elaborar um plano para o ano seguinte. Fazemos inúmeros projetos, irmãos. Próximo ano eu vou me dedicar mais a uma atividade física. Não, no próximo ano eu vou começar a fazer uma academia. Próximo ano eu vou entrar numa dieta. Na verdade não é nem no próximo ano, né? A dieta toda segunda-feira a gente vai fazer projeto para começar, né? No lado espiritual, a gente às vezes diz, esse ano eu vou ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Não, esse ano eu vou dedicar mais ao Senhor, eu vou entrar num serviço da igreja. E as coisas, o tempo vai passando, irmãos, e as coisas não acontecem como nós planejamos. E em 99% das vezes, irmãos, sabe o que é que nos falta? Perseverança. Aquele hino que a gente diz assim, persevera. Dia a dia Deus me diz, persevera. Então nessa noite, irmãos, a gente vai ver que isso é uma condição ímpar para podermos ter um viver cristão vitorioso. Se nós não perseverarmos, irmãos, nós ficaremos para trás. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Todas as palavras que estão relacionadas com perseverança, irmãos, todas as variações da palavra perseverança na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela deriva dessas 4 formas do grego e do hebraico. Então, todas as vezes que nós lemos perseverança, perseverar, perseverou, perseverei, qualquer que seja a variação da palavra perseverança, eles estão dentro desses 4 termos. Do grego, upomone, parameno, bastazo. Jorlan e Ano estão aqui, eles que sabem a pronúncia direita, né? Do hebraico, male ou mala. Toda a derivação de perseverança se encontra dentro desses 4 termos. E eles significam o seguinte, irmãos, ó, constância, estabilidade, tolerância, permanecer firme, carregar sobre si, suportar, sustentar, encher, concluir. Esses são os significados desses termos nos originais grego e hebraico para a palavra perseverança e para seus derivados. Então, essa noite, irmãos, a gente vai tentar enxergar, irmãos, o quão é importante para nós perseverarmos. Mas quando a gente fala perseverar, mas perseverar em quê? Como cristão, em que eu devo perseverar? E aí a gente segue aqui um monte de versículos, irmãos, e de exemplos que nos encorajam a isso. Queria que os irmãos abrissem em Números. A gente vai andar muito na Bíblia essa noite, irmãos. Números 32. A primeira coisa que, como cristãos, devemos perseverar, irmãos, é em seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. A vida cristã é uma vida de seguir, perseverando em seguir o Senhor.
Números, capítulo 32, vai falar de dois personagens que perseveravam em seguir o Senhor. Versos 11 e 12. Senhor Jesus. Essa parte do livro de Números, ele narra a trajetória do povo de Israel que foi libertado do Egito por Moisés. Não é? E aí ele fala no versículo 11 do capítulo 32. Certamente, vamos ler, irmãos? Os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Irmãos, imagine aí, irmãos, a quantidade de israelenses que Moisés tirou do cativeiro do Egito para levar para a terra de Canaã, a qual Deus tinha prometido a dar a descendência de Abraão. De toda aquela geração, irmãos, acima de 40 anos, né, como ele fala aqui, ó, apenas Josué e Calebe, a geração de Josué e Calebe adentraram a boa terra. Todos os outros que acima de 40 anos ficaram prostrados no deserto. E por quê, irmãos? Porque não perseveraram em seguir ao Senhor. Enquanto que Calebe e Josué, eles perseveraram e como recompensa o Senhor deu a promessa, deu a boa terra. Na nossa vida, irmão, no dia a dia não é diferente. É impressionante, irmãos, como a gente até começa bem, mas qualquer distração, qualquer dificuldade, irmãos, como nos tira do foco, como nos desencoraja, como nos faz parar. Ó Senhor Jesus. Vamos ler mais sobre Josué e Calebe, Deuteronômio, capítulo 1. Dia a dia ele me diz, persevera. Deuteronômio, capítulo 1, versos 35 e 36. Senhor Jesus. Amém? O que é que diz? Amém. Lê aí Josué, o próprio Josué vai falar algo a respeito disso. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versos de 7 a 9. Amém? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cardes Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãos, lembra aqui dessa história, né? Moisés mandou 12 espias, chegaram perto de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido, e aí Moisés mandou 12 espias e ver como era de fato a terra. E aí foram os 10 espias, 10 jovens, entre eles Josué e Calebe. E aí eles, quando viram a terra, né, viram lá que havia gigantes, havia um monte de povos. Quando voltaram para dar o relatório a Moisés, irmãos, 10 deles fizeram isso aqui, ó, como ele diz, ó, meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eles viram muito mais as dificuldades do que a terra, a boa terra de Canaã tinha para oferecer para eles.
E além deles falarem isso, irmãos, eles acabaram desencorajando, desestimulando o restante dos seus irmãos, todo aquele povo de Israel. Mas aí, irmãos, Josué, né, Caleb fala aqui assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmão, não olha para a dificuldade, irmãos. Como eu falei no início, irmãos, muitas coisas se levantam para nos distrair, para nos tirar do foco, para nos desencorajar. Mas, irmãos, só vai ser vencedor aquele que perseverar. De fato, a terra tinha gigantes, tinha um monte de dificuldade, tinha povos, numerosos povos que lutaram contra o povo de Israel. Mas aí Caleb e Josué diziam: aqueles gigantes a gente vai transformar em pão e vai comer todo mundo, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor prometeu que ia dar a terra, Ele vai cumprir. Esse tem que ser o nosso viver, irmãos. A gente que eu estou indo, que fala que o Senhor não falha em nenhuma de suas promessas. Tudo que está relatado na Bíblia, irmão, é para desfrute nosso, só basta nos tomar a posse. Mas para isso nós precisamos, irmãos, perseverar. Oh, Senhor Jesus. Então o primeiro ponto, irmão, nessa noite, nós precisamos entender é que precisamos perseverar em seguir o Senhor. Mas também há outros relatos na Bíblia falando sobre perseverança, como por exemplo, perseverar em relação ao que os apóstolos e os profetas estão falando para nós, perseverar em obedecer a palavra do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, a gente até pode estar seguindo o Senhor, mas pode não estar obedecendo, praticando o que o Senhor tem falado para nós. Quer um exemplo claro disso? Judas foi um dos que foram escolhidos pelo Senhor? Foi. Judas, ele andou com o Senhor? Andou. Mas ele fazia o que o Senhor queria? Não. Então, muitas vezes também essa é a nossa experiência. Estamos vindo para a reunião, estamos indo nos evangelizar com os irmãos, estamos, de certa forma, seguindo o Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, aquilo é só uma aparência, que na verdade nós estamos praticando algo diferente daquilo que o Senhor está falando para nós. Então, não basta só apenas seguirmos o Senhor. Nós também precisamos praticar o que o Senhor manda que pratiquemos, né? Nós precisamos ter ação, reação, melhor dizendo, diante da palavra do Senhor. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Tiago 1:25. Precisamos, irmãos, ver alguns irmãos que estão à nossa frente como modelo, ver o que é que os profetas estão falando para nós, os ensinamentos que Jesus falou, tudo isso também vai gerar em nós perseverança. Tiago capítulo 1, verso 25. Amém? Já que diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseverando, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer mais claro, irmãos? Aquele que considera atentamente na lei perfeita, ou seja, no mandamento do Senhor, na palavra do Senhor, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se nessa noite você quer ser bem-aventurado, irmão? Amém? Tu, porém, Paulo falando para Timóteo, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha que modelo bacana para nós, irmãos. Timóteo. Timóteo era um jovem cooperador de Paulo, né? E ele tinha em Paulo um modelo para ele, irmãos. E Paulo dizia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele imitava Paulo, né? De perto, no ensino, no procedimento, no propósito, ou seja, no objetivo, na fé, na longanimidade, no amor e principalmente na perseverança. Nós falamos a respeito, né, de Josué e Caleb, que perseveraram em seguir o Senhor, irmãos. No Novo Testamento, Paulo é um modelo nós
claro de perseverar para ser vencedor. Quantas dificuldades Paulo passou, quanto Paulo teve que se negar por amor dos irmãos, por amor da causa do Senhor. E aí ele pôde dizer, né, que completou a carreira, guardou a fé, irmãos. O ponto, irmãos, é nós estarmos convictos que precisamos perseverar. Irmãos, não é fácil nós seguirmos o Senhor. É fácil, irmãos, seguir o Senhor? É fácil nós praticarmos a palavra do Senhor em nós mesmos? Não, irmãos. Por isso que essa necessidade de nós perseverarmos. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar sempre que possível, nos alimentando, nos fortalecendo dessa palavra. Porque é justamente essa palavra, irmãos, que vai gerar em nós essa perseverança. Outro exemplo rico aqui, irmãos, Tiago 5. Nós estamos tocando em questões que nos levam a perseverar. E ter irmãos como modelo, seguir o falar dos irmãos, seguir o falar do Senhor por meio dos irmãos, também nos leva a perseverar. Tiago 5, 10 e 11. Amém? Irmãos, vamos ler? Em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Quando a gente lê, irmãos, Hebreus 11, a gente vê ali diversos exemplos de paciência, de fé e de perseverança, irmãos. E o fim que o Senhor predestinou para cada um deles, né? O Senhor determinou para cada um deles. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Todas as vezes, irmãos, na minha experiência, né, que eu sinto que eu estou fraquejando na fé, aí eu começo a dar uma olhadinha nos patriarcas da fé lá de Hebreus 11, irmãos, e vejo aquelas dificuldades todas, irmãos, que eles passaram. E aí eu vejo, rapaz, o meu problema é tão pequeno, eu tenho feito tão pouco pelo Senhor. E assim, irmãos, como nós precisamos, irmãos, estarmos cientes que precisamos perseverar. Sem perseverarmos, irmãos, nós não seremos vencedores. Veja essa questão, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Aqui fala também de um parceiro na tribulação e na perseverança. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, percebam que raramente, acho que 99,9% das vezes que a gente ouve falar de grandes homens da Bíblia, irmãos, esses irmãos tiveram problemas, dificuldades, tribulações, e foram justamente essas dificuldades, irmãos, que os levaram a ser vencedores, que os levaram a receber o galardão, que os levaram, irmãos, a ser exaltados pelo Senhor, porque eles perseveraram, irmãos. A gente sabe qual é a nossa maior dificuldade como cristão, irmãos? É porque muitas vezes a gente não dá o devido crédito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem nos alertado, tem nos falado, irmãos, que os dias são maus. Nós ainda temos expectativa de dias melhores, quando a palavra fala que os dias são maus e vão ficar de mal a pior, até que o Senhor volte. E aí o Senhor nos avisou assim, disse assim, no mundo tereis aflições. Aí a gente só costuma ler até aí.
e aí se frustrar, se desencorajar, mas a gente ainda tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo que a gente está por passar, irmão, já passou e ainda vai passar, o Senhor já relatou. Mas no final ele sempre nos diz que tem algo preparado para nós, irmãos. E que toda essa dificuldade nossa, irmãos, é momentânea. Toda essa tribulação, irmãos, é momentânea. Então somente persevera. Cantamos o hino que o descanso perto está, irmãos. Falta tão pouquinho, há uma semana atrás a gente estava desfrutando aqui, né? Já passou-se uma semana, foi uma semana mais próxima da volta do Senhor. Precisamos perseverar, irmãos. Já está já no final. Amém? Então, em que devemos perseverar? Principalmente em seguir o Senhor e seus ensinamentos, né? Por meio dos apóstolos e dos profetas, né, irmãos? Termos nesses irmãos como modelos para nós também no sentido da perseverança. Agora, qual é a origem da perseverança, então? O que é que nos leva a perseverar? Nós vimos em que devemos perseverar, mas o que é que nos leva a perseverar? O que é que gera em nós essa atitude de perseverança? Vamos ler Tiago 1. Em resumo, a Bíblia, ela fala de duas situações que geram em nós perseverança: fé e tribulação. E ele vai mostrar para nós, irmãos, que não tem como você separar fé, tribulação e perseverança. Tiago capítulo 1, verso 3 e 4. A partir do 2, verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Amém? Meus irmãos, tende por motivo de o passar de por quê, irmãos? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Às vezes a gente lê, né, negócio de cristão, parece negócio de doido, né, entre aspas. Fala assim, ó: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Irmãos, é tão diferente, né, da maioria do falar dos irmãos, do cristianismo aí fora, irmãos. Pelo contrário, né, o que a gente ouve no cristianismo aí fora é que crente que está em tribulação, crente que está passando por provação, crente que está passando por sofrimento, é crente em pecado, é crente sem fé, é crente que não busca a Deus adequadamente, não está seguindo ao Deus da Bíblia. Aí aqui Tiago fala: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Mas por que, irmãos? Porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança vai nos levar para o reino, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? No Antigo Testamento, irmãos, o maior, assim, na minha experiência, né, um dos maiores exemplos de perseverança pela fé no falar do Senhor foi Noé. Não é mole não a situação de Noé não, irmãos. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6. A fé que Noé tinha no falar do Senhor foi algo assim diferenciado. Os irmãos já conhecem muito bem a história de Noé, capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O Moisés, né, o escritor de Gênesis, ele resumiu
a vida de Noé em um versículo. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Lê aí o que aqui diz no versículo 13 e 14. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Lemos agora o verso 18. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O verso 22. E assim fez Noé. Para contextualizar aqui, irmãos, a história de Noé, que os irmãos já conhecem tão bem, né? O pecado estava de uma forma tal na terra, na época de Noé, que o Senhor resolveu dar cabo disso. Mas aí a palavra fala que o Senhor Noé achou graça, o Senhor achou graça em Noé, né? E aí chegou Noé e disse, eu vou dar cabo de tudo essa terra, vou acabar com tudo. E só você, a sua mulher e seus filhos, 7 pessoas mais Noé, vão ser salvos. Mas para isso você precisa construir uma arca, da maneira como eu vou lhe ordenar. Irmãos, a palavra fala que era numa época, vamos abrir o que diz aqui, Hebreus 11, 7. Aqui também fala a respeito de Noé. Hebreus 11, 7. Pela fé... Amém? Vamos ler? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, aqui ele fala aqui, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Na época que o Senhor mandou Noé construir a terra, construir a arca, irmãos, fazia muito tempo que não chovia sobre a terra. E aí você imagina essa situação. O Senhor aparece para você, para dizer que vai dar cabo de toda a terra, vai destruir tudo com o dilúvio, não chovia há muito tempo. E só você e sua família ia ser salvo, desde que você construísse uma arca. A história fala, alguns irmãos estudiosos da Bíblia, eles falam que o tempo do chamado de Noé pelo Senhor para construir essa arca, até no dia que veio o dilúvio, foi mais ou menos de 100 a 120 anos. Esse é o tempo que os estudiosos da Bíblia, que a Bíblia não deixa clara quanto tempo Noé passou construindo a arca, mas por usar a idade de Noé, dos filhos de Noé, no período que aconteceu, a Bíblia diz assim, que quando Noé tinha 600 anos, o Senhor fechou a porta e veio o dilúvio. Então os irmãos estimam que Noé tinha de 480 a 500 anos quando o Senhor o apareceu e o determinou para construir a arca. Ou seja, levou de 100 a 120 anos para Noé construir essa arca. E aí, irmãos, tu imagina que perseverança, que fé. Não chovia. Olha o que é que diz 2 Pedro 2,5. Ele, além de estar construindo a arca, segundo como o Senhor tinha ordenado, ele ainda era pregador. As pessoas perguntavam, o que é que está fazendo aí, Noé? Fazendo isso. Tu é um doido, Noé. Tá nem chover, chove. 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O que eu toco, irmãos, é aqui, Noé preservou a Noé, pregador da justiça. Então Noé não só estava construindo a arca, mas ao mesmo tempo estava pregando o arrependimento para aquelas pessoas.
E as pessoas, acho que zombavam dele, né? Irmãos, e aconteceu ou não, irmãos, o que o Senhor tinha prometido? Veio o dilúvio ou não? Acabou com tudo ou não? Só restou quem? Noé, a sua família, porque construíram a arca e estavam dentro da arca quando o dilúvio veio. A mesma coisa, irmãos, o mesmo Deus é o mesmo sempre. Essas promessas que a Bíblia nos dá, irmãos, nos mostra. Tomamos posse, irmãos. Tomemos posse delas. No nosso dia a dia, né? Está cada dia assim mais, digamos, mais difícil você ter um viver cristão adequado no mundo em que nós vivemos hoje, né? Porque muitas vezes você tende a ser abafado pelas circunstâncias, pelas amizades, pelas pessoas do meio. Zombam de você muitas vezes. Eu convivo no meio de alguns colegas, né, que gostam de futebol. E assim, acho que 10% da turma de 40 pessoas é cristão, né? Crê em Jesus Cristo, confessam Jesus Cristo como Salvador. E aí você vê, irmãos, muitas vezes o Senhor permite um momento que a gente ore, né? Aí eles me concedem a palavra para a gente orar. E aí eu começo a orar e vejo assim, a grande maioria tão distraído. E aí você termina a oração ali, você sai por ali, aí você vê os escárnios. Às vezes você diz uma palavra para acalentar, para encorajar, e daqui a pouco sai uma gracinha com relação àquilo. Irmãos, não é fácil nós sermos cristãos, irmãos, mas precisamos perseverar, irmãos, porque um dia o dilúvio vai vir, e nós que estamos na arca, irmãos, perseveramos em fazer a vontade do Senhor, nós seremos salvos. E assim, irmãos, não só nós, mas as pessoas que estão ao nosso lado, nossos familiares, nossos irmãos, nossos parentes. Precisamos ser esses pregadores da justiça, irmãos, para que essas pessoas também entrem conosco nessa arca, né? Perseverem conosco nessa arca. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amanhã o irmão Ricardo vai tocar, né, na fé de Abraão. E como o Ricardo tocou, Abraão, ele não teve uma fé instantânea. A fé de Abraão, ela foi crescendo à medida que o Deus da glória aparecia para ele, não é? E aí a gente, o Alimento Diário essa semana, ele toca, né, que nós precisamos pedir que o Deus da glória apareça para nós. Mas, irmãos, Tomé, quando falaram para Tomé a respeito da ressurreição de Cristo, ele disse que não cria. Se não tocasse nas feridas de Cristo, ele não cria. Aí o Senhor apareceu para Tomé. Aí quando toca aqui, ele tocou aí, Senhor meu e Deus meu. Aí ele fez, porque tu vistes, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram, creram. Nós somos esses bem-aventurados hoje, irmãos. Os irmãos sabem como é que o Deus da glória aparece para nós hoje, irmão? Todas as vezes, quando nós abrimos a palavra, começamos a invocar o nome do Senhor e começamos a meditar na palavra, irmãos. Não espera que Deus desça na tua situação assim, irmãos, e apareça para ti assim, não. Tu quer ver o Senhor, tu quer ver o Deus da glória? Abre a tua palavra, irmãos. Vai meditar na palavra do Senhor. Aí tu vai sentir a presença do Senhor. Tu vai ver a presença do Senhor se revelando na palavra. Então o que é que a gente está vendo aqui, irmãos? Que a perseverança ela tem origem em nós, por um lado, pela fé. Toda vez que o Senhor fala para nós, Ele gera em nós a fé. E essa fé nos leva a perseverar. Mas por outro lado também, irmãos, nós adquirimos perseverança pelas tribulações que nos sobrevêm. Romanos 5:3. Oh, persevera, dia a dia Ele me diz, persevera. Romanos 5:3. Nós agora vamos ver que a tribulação também gera em nós perseverança. Amém? E não somente isto, que aqui diz Paulo, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pedro falou a respeito de sofrimento gerar perseverança. Paulo também está falando, irmãos. E ele fala assim, ó, mas também nos gloriamos
nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa dificuldade, irmãos, que você estamos passando, estamos sujeitos a passar, isso não vem para nos desencorajar, irmãos. Infelizmente, nós recebemos essa dificuldade dessa forma. Somos desencorajados, começamos a murmurar, achamos que Deus não está vendo a nossa situação, começamos a falar isso, falar aquilo, quando na verdade a Bíblia nos fala que nós precisamos regozijar, nós precisamos nos gloriar nessa tribulação, aproveitar essa tribulação, irmãos, para que ela gere mais em nós perseverança. Quem quer ir para o reino, irmãos? Amém. Persevera. Essa situação que tu está passando aí, irmãos, não murmura não, irmãos. Vai diante do Senhor. Aproveita essa oportunidade para mais de Deus ser gerado em você, mais de Cristo ser acrescido em você, mais perseverança ser gerada em você. Vamos ler também Tiago 1,12. Oh, eu quero ser um bem-aventurado, Senhor. Bem-aventurado. Na qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, quem é aprovado? Quem suporta com perseverança. Receberá o quê? A coroa da vida. Aquela mesma que o Senhor deu a Paulo. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. 1 Pedro. Aí você fala assim, tá, mas aí como é? Que sofrimento é esse que vai gerar em mim essa perseverança? É qualquer tipo de sofrimento? Eu cometi uma falha, eu gerei uma briga com minha esposa, eu causei um problema para mim. Aí eu estou sofrendo porque eu causei esse problema. Esse sofrimento, você acha que isso gera perseverança em você? Não. Aqueles atos, aquelas consequências de nossos atos, os sofrimentos que advêm por consequência de nossos atos, irmãos, eles não geram edificação em nós. Eles não geram perseverança em nós. Porque nós que provocamos, nós que procuramos, nós que causamos os problemas. Olha qual é o sofrimento que gera em nós perseverança. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Do 12 ao 16. Amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Alguém está passando aqui por um fogo ardente, está sentindo assim um fogo ardente na sua vida? Não estranhe não, irmãos. Destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes de quê, irmãos? Dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Como eu não devo sofrer, irmãos? Qual é o sofrimento que não me edifica, que não gera perseverança em mim? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Até nesses casos, irmãos, gente se intrometer na vida de alguém, falar de alguém, qualquer sofrimento que nos venha por essa prática, irmãos, o Senhor tenha misericórdia. Mas se sofrer como cristão, no 16, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então percebe, irmãos,
o sofrimento por Cristo, irmãos, é que vai nos edificar. O sofrimento por Cristo é que vai nos levar à perseverança. Mateus 24. Verso 9 ao 13. Amém? Então, sereis atribulados. Isso está falando dos fins dos tempos, tá, irmãos? O Senhor estava falando aqui para os discípulos a respeito do que iria acontecer quando estivesse próximo o fim. E a gente está vivendo esses dias, irmãos. Porquanto, a partir do 9, né? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Ele está falando aqui, irmãos, justamente a respeito dos sofrimentos por Cristo. Quem perseverar até o fim será salvo. Só mais um versículo aqui, ainda desse contexto da tribulação, como gerando perseverança em nós. 1 Pedro 4,19. Volta lá para 1 Pedro. Quatro, 19. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. O que é que diz 1 Pedro 4,19? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, percebem como é diferente esse falar que a gente tem aqui na palavra, irmãos, do que é pregado no cristianismo aí fora. Olha só, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Você dizer aí para a maioria dos irmãos, né? E dizer assim que Deus promove, Deus tem vontade que nós soframos, você é escorraçado. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, um sofrimento segundo a vontade de Deus. Mas, irmãos, o que me encoraja é que o Senhor não dá esse sofrimento além do que nós possamos suportar. O sofrimento que o Senhor permite que passemos, irmãos, Ele sabe a medida certa para cada um. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Irmãos, e isso gera em nós perseverança. Se nós não murmurarmos, se nós não nos desencorajarmos, mas pelo contrário, irmãos, nós aproveitarmos essa oportunidade para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor diante dessa situação, irmãos, isso vai gerar em nós perseverança. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vimos até o momento o seguinte, que devemos perseverar em seguir o Senhor e a sua vontade, né, praticando a sua palavra, e que a origem dessa perseverança em nós está relacionada com a nossa fé e com as tribulações e aflições que nós estamos por passar e estamos passando. Agora, o que é que vai gerar em nós essa perseverança, irmãos? Qual é o objetivo dessa perseverança? Lucas 21, 19. Aonde essa perseverança vai nos levar? Ó Senhor Jesus. Lucas 21, 19. O que é que diz, queridos? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quem quer salvar a alma, irmãos?
no dia do Senhor. Essa perseverança vai nos proporcionar que salvemos a nossa alma. Vamos ver o que é que diz Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, o verso 35 e 36. Também vai nos dar, nos dizer o objetivo da nossa perseverança. Hebreus 10, 35 e 36. Não abandoneis, o 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, vendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, perseverar nos leva a alcançar a promessa que o Senhor tem para nós, não é? Aqui ele fala, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. No outros textos, não abandoneis a vossa fé, porque ela tem grande galardão. Essa fé vai gerar galardão, mas nós temos que ter necessidade de perseverança, para que nós possamos alcançar a promessa. Mais um versículo, irmão, 12:1 aí, Hebreus 12:1, é só mais uma folha à frente. Esse verso os irmãos compartilharam já muito, nesse último alimento diário. 12:1 diz o quê? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, irmãos, a perseverança vai nos dar o galardão, a perseverança vai salvar a nossa alma, a perseverança vai nos ajudar, vai nos levar a completar a carreira. 2 Timóteo 2, versos 10 e 11. Mais um objetivo da perseverança. 2 Timóteo, versos 10, capítulo 2, versos 10 e 11. 10 a 12. Segunda Timóteo 2, 10 a 12. O que é que diz? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Amém, irmãos? Uma condição para reinarmos com o Senhor, irmãos, é se perseverarmos. Por isso que o hino diz, dia a dia ele me diz, persevera. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 15, 58. São versículos de encorajamento para nós, irmãos. 1 Coríntios 15, 58. Ó Senhor Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e inabaláveis. Essa palavra firmes é o mesmo radical para perseverança. Seja perseverante e inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele vai nos levar ao reino, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos aqui o que devemos seguir com perseverança, né? O Senhor e sua palavra. Nós vimos aqui como essa perseverança é gerada em nós, por meio da fé e da tribulação, e vimos também o objetivo dessa perseverança, irmãos. Nos levar a reinar com o Senhor, né? E qual é o oposto, irmãos, da perseverança? É retroceder, é desistir, é desanimar. Uma vez eu estava vendo a entrevista de um atleta, ele fazia maratona, né? Corria 42 quilômetros a maratona.
E ele dizendo assim que a maior dificuldade para o maratonista são os últimos quilômetros. Porque aí ele já está já no limite do cansaço, as pernas já não respondem mais, o oxigênio já chega com dificuldade. E ele dizendo assim que aí que ele precisa usar da sua diz assim, a força mental para conseguir chegar até a linha de chegada. Irmãos, nós estamos vivendo justamente esses últimos quilômetros, irmãos. Mais as coisas vão apertar para nós, porque tem alguém que não quer que sejamos vencedores. Irmãos, por isso que precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra do Senhor, irmãos. Para que ela gere em nós fé, a palavra do Senhor, falar do Senhor gera em nós fé, e essa fé nos leva a perseverar, para que possamos completar essa carreira, irmãos. Hebreus 10, 37, 38 e 39, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Começamos uma carreira, precisamos perseverar para completar. Hebreus 10, 37 ao 39, o que é que diz? Aquele que vem virá e não tornará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ó Senhor Jesus. Está bem pertinho, irmão. Nós não devemos retroceder. Não devemos ser esses que retrocedem, irmãos, mas esses que perseveram, irmãos. Nós possamos perseverar para a salvação da nossa alma. 2 Coríntios 4. É mais um encorajamento para nós. 2 Coríntios 4. Verso 8 a 10. Experiência de Paulo aqui para os coríntios. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 16 ao 18. Por isso, irmãos, por todas essas dificuldades, por isso não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, irmãos. Irmãos, isso é uma leve e momentânea tribulação. E essa perseverança, irmãos, está gerando em nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Para finalizar, irmãos, vamos abrir Isaías. Diante de tudo isso, muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, né, no nosso viver cristão, fora dessas paredes, a gente às vezes está desanimado, às vezes a gente está se sentindo fragilizado, a nossa fé está um pouco abalada. Isaías capítulo 40. Aí o Senhor nos proporciona momentos como esse, momentos de uma mensagem, momentos de um louvor, um encorajamento na leitura da palavra. Isaías 40, do 28 ao 31. Ó Senhor Jesus.
40, Isaías 28 ao 31. Vamos ler? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Você está sentindo sem vigor, irmãos? Ó Senhor Jesus, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, precisamos esperar no Senhor. Está sentindo fragilizado, cansado, irmãos? Sem força? Ó Senhor, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor Jesus. E tudo que nós falamos nessa noite, irmãos, sobre perseverança, pode ser resumido nesse capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse 14, verso 12. Amém? Vamos todos ler, irmãos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que mais pode nos levar, irmãos, a perseverar? Guardar os mandamentos de Deus, obedecer a sua palavra e guardar a fé em Jesus. Seguir Jesus de perto, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, nessa noite, o nosso sentimento era esse, irmãos. Para que esse momento, que todos nós estamos sujeitos a passar dificuldades, a tribulações, o Senhor sabe onde trabalhar em cada um de nós, mas isso, irmãos, não venha nos desencorajar. Que nós tenhamos visão, que isso é a forma que o Senhor tem de trabalhar em nós, irmãos. Purificar a nossa fé, para que essa fé gere em nós essa perseverança, irmãos. E nós possamos todos alcançar o reino. Amém? Louvado seja o Senhor.